Então, vamos lá. Vamos estudar agora quando que um líquido entra em ebulição. Ou seja, o que tem que acontecer, né, para a passagem do estado líquido para o estado de vapor ser tumultuosa, com formação de bolhas. Então vamos pegar aqui como referência, certo? A água, que é um solvente que a gente utiliza comumente. Vamos imaginar ela no nível do mar, ou seja, a pressão de uma atmosfera. Então, sobre a superfície aqui do líquido, existe uma pressão de uma atmosfera, exercida pela pressão da coluna de ar. A gente pode entender essa pressão da coluna de ar como um empecilho para as moléculas saírem do estado líquido e irem para o estado gasoso. É como se a pressão atmosférica auxiliasse a empurrar as moléculas de volta para o estado líquido. Então, a gente pode aquecer esse líquido aqui, certo? Aquecer a água. Conforme a gente vai aquecendo essa água, vai formando vapor. E esse vapor eu vou representar por um vetor, uma setinha aqui. Então, aqui, por exemplo, representa a quantidade de vapor que está sendo formado de água a 30 graus Celsius. A essa temperatura, a pressão de vapor não igualou com a pressão atmosférica. Então, forma vapor, está evaporando, mas a água não entra em ebulição. A gente sabe que no nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, vamos lá, a gente continua aquecendo. Vamos supor que a gente aqueça até 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius formaria uma quantidade muito maior de vapor de água, mas ainda não foi o suficiente para equilibrar a pressão atmosférica, para equilibrar essa pressão aqui exercida pela coluna de ar. Então o líquido ainda não entra em ebulição. Quando que o líquido vai entrar em ebulição? Vai entrar em ebulição quando a gente aquecer ele o suficiente para a pressão de vapor desse líquido igualar com a pressão atmosférica. No caso da água, no nível do mar, isso ocorre a 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água consegue equilibrar a pressão atmosférica. E aí a água entraria em ebulição. A passagem seria rápida, tumultuosa e com formação de bolhas. Então, para um líquido entrar em ebulição, o que vale para todos os líquidos é que a pressão de vapor desse líquido vai ter que ser igual à pressão atmosférica da região onde ele está localizado. O que muda de substância para substância é a temperatura em que isso vai ocorrer. Mas para qualquer substância entrar em ebulição, a pressão de vapor dela tem que igualar com a pressão atmosférica. No caso da água, no nível do mar, isso ocorre a 100 graus Celsius. Quer ver? Vamos voltar para aquele exemplo do éter, do álcool e da água para ver melhor como que isso acontece? Vamos lá. Então dá uma olhada. Se a gente estivesse aquecendo simultaneamente o frasco de éter, de álcool e de água ao nível do mar, todos eles vão entrar em ebulição quando a pressão de vapor deles igualar com a pressão atmosférica, equilibrar a pressão atmosférica. Só que para cada um deles, isso ocorre numa temperatura diferente, pois os líquidos têm volatilidades diferentes. Olha lá, fixei pressão de uma atmosfera agora, traço uma linha aqui horizontal até chegar no gráfico. Então, para o éter, a pressão de vapor dele, representada pela linha amarela, vai igualar a uma atmosfera a 35 graus Celsius. Então, o éter entraria em ebulição a 35 graus Celsius. Olha lá, para 1 atm, o álcool entraria em ebulição a 78 graus Celsius. Que é quando a pressão de vapor do álcool, representada pela linha verde, igualar a pressão de 1 atm, no nível do mar. E a água, para essa mesma pressão, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, porque é quando a pressão de vapor da água, representada por essa linha azul, igualar com a pressão atmosférica. Então, tá vendo? A pressão em que eles vão entrar em ebulição é a mesma, no caso do nível do mar, 1 atm. O que muda é o quanto a gente tem que aquecer cada um deles para isso ocorrer. Só que você fala, pô, professor, eu já aprendi que a pressão atmosférica depende da altitude. Então quer dizer que a temperatura de ebulição das substâncias depende da altitude em que a gente está localizado? Sim. Dá uma olhada aqui. Vamos imaginar aqui um perfil topográfico, ou seja, a região de Santos, nível do mar, pressão de 1 atm, CJ, Campos do Jordão, beleza? Está numa altitude maior, então a pressão atmosférica é menor. Olha lá, em Santos, olha o tamanho da coluna de ar. 1 atm, é maior que em CJ, Campos do Jordão.
que por sua vez a gente também pode comparar, vamos exagerar aqui, com o Himalaia, certo? Uma região muito alta. A pressão atmosférica é menor ainda. Então aqui em Santos, como a pressão aqui exercida pela coluna de ar é de 1 atm, a temperatura de ebulição da água, aqui vamos utilizar como exemplo, é 100 graus Celsius. Em Campos do Jordão, como a pressão atmosférica é menor que 1 atm, porque o tamanho da coluna é menor, a temperatura de ebulição da água também seria menor que 100 graus Celsius, porque teria que vencer uma resistência menor da atmosfera, então a gente aquece menos para isso ocorrer, para a pressão de vapor igualar com a pressão atmosférica. E no Himalaia, que é muito mais alto, a pressão atmosférica é muito menor, então a gente também teria que aquecer, vou colocar aqui muito menor que 100 graus Celsius. Legal? Para a pressão de vapor da água igualar com a pressão atmosférica. Então seria mais fácil ferver. Então se a gente colocar aqui uma panela com ovo para cozinhar em Santos e colocar aqui um ovo para cozinhar numa panela no Himalaia, onde que a água ferve mais rápido, né? Em Santos ou no Himalaia? Então, a água vai ferver, considerando a mesma chama de aquecimento, né? A mesma boca de fogão, por exemplo, a água vai ferver mais rápido no Himalaia. Vamos chutar, vou exagerar. Vamos supor que a temperatura de ebulição da água no Himalaia seja 78 graus Celsius. Estou exagerando. Estou baixando bem. Então, dá uma olhada. Lá no Himalaia, a gente tem que aquecer a água até chegar a 78 graus Celsius. E aí ela ferveria. Já em Santos, a gente tem que aquecer a água até ela chegar em 100 graus Celsius. Então, ela aqui, no Himalaia, a água ferve mais rápido. Porque a gente tem que atingir uma temperatura de ebulição menor. Só que onde que o ovo cozinha mais rápido? No Himalaia ou em Santos? O cozimento nada mais é que uma reação química. Quanto maior a temperatura que uma reação ocorre, maior a velocidade dessa reação. A gente atinge temperaturas maiores em Santos, que a água pode chegar até 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Então aqui, apesar de demorar mais para a água entrar em ebulição, aqui cozinha mais rápido. Percebe? São perguntas diferentes. Para ferver mais rápido, tem que atingir uma temperatura menor. Agora, para cozinhar mais rápido, cozinha mais rápido onde a gente consegue atingir temperaturas maiores. Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações químicas. Só que você sabe disso. Porque para facilitar o cozimento do feijão na sua casa, é utilizada uma panela de pressão. Para acelerar o processo de cozimento. Como que funciona uma panela de pressão? Dá uma olhada aqui, ó. Então, uma panela de pressão é um sistema fechado, né? Bem fechado. Tem a tampa aqui da panela. Os lacres de proteção. Legal? Geralmente tem válvulas para permitir que o gás escape, né? O vapor de água escape. E aqui dentro tem a água e o alimento que a gente utiliza para cozinhar. Por que o alimento cozinha mais rápido dentro da panela de pressão? Porque assim, quando a gente começa a aquecer aqui a água da panela, estando o sistema fechado, vai formar vapor de água aqui dentro. E esse vapor de água não consegue escapar. Ou seja, isso aumenta a pressão interna dentro da panela, devido à pressão exercida pelo vapor de água aqui dentro. Legal? Teria tanto ar que existe dentro da panela na hora que você fecha a panela, mais o vapor de água que é formado pela própria evaporação da água que está aqui dentro. Então, aqui dentro da panela de pressão, a pressão interna, devido à pressão exercida pelo vapor de água, é maior que a pressão atmosférica. Então, a pressão interna é maior que a pressão atmosférica. Como a pressão interna é maior que a atmosférica, a resistência que deve ser vencida da coluna de vapor aqui para a água entrar em ebulição é maior. Então, a temperatura de ebulição da água dentro da panela de pressão é maior que 100 graus Celsius. Certo? Ela vai ferver numa temperatura maior que 100 graus Celsius. Então, se a gente coloca o alimento para cozinhar aqui dentro, com a água em ebulição, a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, o alimento cozinha mais rápido. Legal? Porque quanto maior a temperatura, o cozimento é uma reação química, maior a velocidade da reação. Isso tudo porque a pressão interna da panela é maior que a pressão atmosférica. Legal, espero que você tenha entendido. Tem mais uma tarefinha para você fazer. Até o próximo vídeo, hein? Falou!